Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol. Dá um like aí no vídeo, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e também aperta o sininho aí para receber a notificação. Eu quero falar sobre o bate-papo que tivemos hoje no Donos da Bola da TV Bandeirantes com o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior. E o presidente, claro, como sempre, deixou de forma límpida várias especulações e informações importantes. Algumas delas, por exemplo, está se falando nos últimos dias de uma informação que vem do futebol europeu, se não me engano da imprensa espanhola, dando conta de que o Atlético de Madrid ele solicitaria o Caio Henrique, que o Grêmio teria que entregar o Caio Henrique agora no meio do ano. Vamos lá, o Grêmio tem contrato de empréstimo com o Caio Henrique junto ao Atlético de Madrid até dezembro, até o final do ano. A FIFA vai prorrogar esses contratos caso essas competições necessitem ultrapassar o período dos contratos. Vamos dar um exemplo prático, tá? O contrato é até o final de dezembro. Se os campeonatos do Grêmio, que o Grêmio começar, forem, por exemplo, até fevereiro, aí naturalmente prorroga até lá. Mas o que disse o presidente Romildo Bolzan Júnior? Eu perguntei se existe um dispositivo contratual que obrigue o Grêmio a devolver o Caio Henrique para o Atlético de Madrid. E o presidente, sim, existe um dispositivo, desde que o Grêmio não possa suprir uma oferta feita para outro clube. Ou seja, chega um outro clube, faz uma proposta para o Atlético de Madrid e diz assim, eu quero o Caio Henrique. O Atlético de Madrid comunica ao Grêmio, se o Grêmio cobrir a proposta, o Caio Henrique permanece. Mas é só no caso de uma negociação, não o Atlético de Madrid solicitando o Caio Henrique para que ele siga jogando lá no Clube de Madrid. Então são situações diferentes. Bom, a questão dos prejuízos do que vem acontecendo com essa parada da pandemia do coronavírus no mundo inteiro. O presidente foi muito claro. O número que vem se falando de que o Grêmio possa ter um déficit na casa dos 28 milhões, ele é real. E mais, o presidente disse que esses 28 milhões, se eles ficarem nesses 28 milhões, o presidente ainda vai se dar por satisfeito, porque é uma situação complicada. O Grêmio teve nesse momento, só no quadro social, uma inadimplência de em torno de 25%, ou seja, 25% dos associados pararam de pagar as mensalidades, então isso é o dinheiro que deixa de entrar no clube. Os jogadores, por exemplo, fizeram um acordo com o Grêmio, mas não para redução dos seus vencimentos, apenas por receberem parte dos vencimentos agora, e essa parte que ficou faltando depois da volta da pandemia, ou seja, o Grêmio continua arcando com o mesmo valor de folha. Uma outra situação diz respeito às lojas. A movimentação das lojas online não é a mesma movimentação das lojas abertas, com pessoas indo na loja. Daqui a pouco você vai para comprar uma camisa, vê um outro acessório, já compra outro acessório, diferente da compra online. Então o presidente desenhou uma situação complicada, nada que seja novo daquilo que todos os clubes estão vivendo, mas o presidente deixou a situação muito clara. Mais uma situação importante. Esqueçam a especulação de chegada de jogadores. Segundo o presidente Romildo Bolzan Júnior, o Grêmio não vai contratar ninguém e mais, o Grêmio deve vender um ou dois jogadores. Então essas especulações de brasileiro que está jogando fora do país, de argentino que está jogando na Europa, esqueçam. Nesse momento o Grêmio não contrata ninguém. Como disse o presidente, como é que ele vai contratar jogador se ele tem dinheiro saindo do clube e mais, ele tem no momento uma outra dificuldade muito clara, que é a dificuldade de, se ele negociou para reduzir o pagamento dos jogadores, como é que ele vai contratar outros jogadores nesse momento? Perguntei para o presidente Romildo Bolzan Júnior também sobre a situação envolvendo a Arena. E o presidente disse o seguinte, neste momento o processo de negociação do Grêmio para a compra da administração da Arena está em stand-by total. Não retrocedeu, mas também não evoluiu. Então o presidente garantiu que, em função de tudo que está acontecendo com essa pandemia que a gente vive no planeta, dificilmente ainda nessa temporada, ainda nesse ano de 2020, o Grêmio consiga concretizar a compra da administração da Arena. Então algumas situações que nós conversamos hoje no Donos da Bola da TV Bandeirantes com o presidente Romildo Bolzan Júnior, e o presidente foi muito claro. Então o Caio Henrique não sai nesse momento. Para que o Caio Henrique deixe o Grêmio, alguém teria que vir com uma proposta para comprar junto ao Atlético de Madrid e mesmo assim o Grêmio teria o direito de cobrir essa proposta. Claro que é uma situação mais difícil de cobrir, mas não tem essa situação de apenas o Atlético estar solicitando o retorno do Caio Henrique. E segundo as palavras do próprio presidente Romildo Bolzan Júnior, o Grêmio não vai contratar ninguém neste momento. Situação envolvendo o André, que é um jogador que custa em torno de R$450 mil de salário por mês para o Grêmio. Muitos clubes, alguns clubes interessados, muitos realmente não aconteceu, mas alguns clubes interessados na contratação
do André, mas que neste momento o presidente ainda avalia as propostas, porque depende também da concordância do jogador, mas que não cogita ainda nesse momento, por exemplo, uma situação parecida como a que aconteceu com o Diego Tardelli. O Diego Tardelli não queria ficar mais no Grêmio. O André, ele não quer sair do Grêmio. O André sai do Grêmio e chega uma proposta que ele considere condizente com o que ele pensa ser satisfatório. Então, nesse momento, há alguns clubes interessados no André, mas nada ainda resolvido para que o Grêmio possa negociar esse jogador. E sobre propostas, que se falou muito nos últimos dias de PP, se falou muito de Matheus Henrique e de Everton. O presidente disse que não tem nada na mesa ainda, mas que ele sabe que o Everton, principalmente por ser um jogador que foi titular na Copa América do ano passado, despertou um interesse muito maior dos clubes da Europa, mas que nesse momento é muito difícil que cheguem propostas dentro daqueles valores que o Grêmio buscava. Mas o presidente não abre mão de, ao mesmo tempo que nega a chegada de jogadores, ele não nega que o Grêmio vai ter que se desfazer de algum jogador para poder ultrapassar esse período que também econômico está sendo bastante complicado para todos os clubes. Tá bom, galera? Deixa o teu like aí, te inscreve no vídeo, espalha nos grupos de WhatsApp, te inscreve no canal, espalha aí nos grupos e também aperta o sininho para receber as notificações. Deixa que eu falo, resenha sempre. Abraço todo mundo aí.